Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. Tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém? Aleluia. Hoje eu quero convidar você a fazer uma reflexão comigo sobre um personagem muito importante na Bíblia. Eu estou falando de Josafá, e ele nos ensina o que é verdadeiramente a prosperidade bíblica. Josafá, ele levou o povo de Deus a ter uma melhor comunhão com ele. Ele promoveu uma reforma em Judá e em Jerusalém, uma reforma física e também uma reforma espiritual. Josafá, ele buscou a levar o povo a ter uma comunhão íntima com Deus, ter uma vida de oração, de estudo da Bíblia e de praticar as leis que Deus instituiu. E por isso, a nação de Israel
começou então a prosperar. Porque quando você obedece às leis de Deus, às regras de Deus, você prospera. Como, por exemplo, se você obedece o sábado, prepara a sua vida espiritual para receber as bênçãos materiais. Se você devolve o dízimo, você recebe as bênçãos holísticas de Deus na sua família, na saúde e assim por diante. Então, como a nação voltou para Deus, começou então a ter uma reforma espiritual, Deus então começou a derramar as bênçãos sobre a nação e a nação então começou a prosperar e a crescer e a se desenvolver. Por isso que Josafá exerce uma importante missão no povo de Deus. Josafá, ele estava no palácio tranquilo, quando de repente alguns soldados, algumas pessoas vieram dizendo para ele: Josafá, está vindo um grande exército inimigo para poder destruir a gente. E quando Josafá subiu nos muros e olhou, ele viu que o exército realmente era muito grande. E diz a Bíblia que Josafá teve medo. Realmente ele deveria ter medo, porque aquele era um exército sanguinário. Então o que fez Josafá? Então ele buscou uma reforma espiritual em Judá e Jerusalém e agora eles estavam preparados para ter um confronto. Não um confronto simplesmente de exército, mas um confronto espiritual. Ele acreditava que Deus poderia estar ali e dar a vitória para ele. Josafá não buscou uma coligação com outro país, com outro exército, mas ele foi para a igreja com os homens, as mulheres, as crianças e começaram então a orar a Deus, jejuar e pedindo a Deus força e poder para vencer o inimigo. E Deus disse para ele através de um profeta: Josafá, tome posição, pega os seus soldados, pega os soldados com as suas espadas, com as suas couraças e vão para a luta. Vão lá enfrentar o inimigo, mas não tema, porque eu vou dar a vitória para vocês. Essa é uma lição interessante que nós aprendemos. É Deus que dá a vitória, é Deus que dá a prosperidade para mim e para você. É Deus que desenvolve você, é Deus que dá a condição financeira para você. E era isso que Deus estava falando para Josafá: essa vitória vai ser minha. E Josafá então organiza o exército, vai então para o deserto enfrentar o exército inimigo. E quando ele chega lá, quando o sol nasce e quando ele chega no deserto, ele vê que todos estavam mortos, porque eles começaram a lutar entre si e aconteceu algo que a gente não consegue explicar e eles se autodestruíram. E Deus deu a vitória para Josafá. Sabe, amigo, o que Deus quer de nós hoje é que você tome posição e Ele vai te dar a vitória. Nós não estamos mais vivendo no momento de brincar de ser cristão, de ser crente, de ser adventista. Nós precisamos tomar a verdadeira posição. Quando nós tomamos a posição, Deus opera o milagre. Eu sei que ao você entregar o dízimo, você não vai evangelizar o mundo com esse dinheiro. Quando você sai para dar estudos bíblicos, você também não vai evangelizar a sua cidade, seu país, dando estudo bíblico de casa em casa. Mas você está tomando posição, dizendo que lado você está. E aí Deus dá a vitória para você. Eu sei que também você quer crescer na sua vida financeira, espiritual, familiar. Mas eu quero dizer para você, tome posição. Assuma a sua identidade de cristão, de adventista, diante do mundo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você e Ele vai te dar a vitória. Porque Ele é o Deus que destruiu os inimigos. Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho. Ele é o Deus que destruiu os muros de Jericó. E Ele é o Deus que vai destruir os agrilhões que te prendem aí nesse mundo, ainda lá na pobreza, ainda lá nas dificuldades, ainda na tristeza, na luta, na dúvida. Deus vai dar a verdadeira vitória para você. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco, ansioso.
A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Eu sou o Edgar Lobo Barbosa Filho, ancião dessa igreja há 15 anos. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, a gente vendo a necessidade de arrumar um lugar maior, um lugar que pudesse abrigar os membros, ter salas boas para as crianças, resolvemos então construir uma nova igreja. Agora esta aqui é a nossa igreja, nossa nova igreja, né? Uma igreja que comporta tranquilamente 500 pessoas sentadas. Deus merece muito mais do que isso. Deus merece coisas muito maiores do que isso. Mas uma coisa é certa, Deus estará aqui nesta igreja. Esta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Bitura de Minas. Fruto do pacto de amor que começamos há 9 anos. Hoje eu posso afirmar, Deus está aqui. Eu vejo a Igreja de Bitura de Minas como um milagre de Deus. Um desafio tão grande aos olhos de algumas pessoas
praticamente impossível para alguns. Chegamos quando nós iniciamos essa obra aqui, ou antes mesmo de iniciar, estava no papel, ouvi, até difícil dizer, mas algumas pessoas dizem, olha, é muito grande, esse é um custo muito alto, isso aí vai ser praticamente impossível para nós aqui, que somos pessoas humildes, pessoas que têm um rendimento baixo. Mas eu louvo a Deus, primeiramente a Deus, porque Deus abençoou, Deus realmente iluminou as pessoas, mas iluminou um pastor para estar aqui num dia, num sábado, que é o pastor Elmir, que lançou esse projeto aqui do plano do Pacto de Amor, do segundo dízimo. Ele lançou a nossa semente e tudo, e nós demos seguimento. A igreja confiou realmente num plano que não era dele, o plano era de Deus, é um plano bíblico. E a igreja realmente cresceu muito com isso em todo sentido, em todas as áreas. É indispensável aqui a participação da sua igreja, mas sobretudo a intervenção divina. Toma este grupo aqui em tuas mãos, para que a obra que seja feita aqui seja para a honra e glória do teu nome. No começo, quando nós iniciamos essa obra, praticamente não tinha dinheiro nenhum, iniciamos aí com a coragem, com alguns dinheiro que foi entrando, pouquíssimas coisas, mas a partir daí então Deus colocou no coração dos irmãos, colocou aqui no coração de cada um de nós o pacto de amor, e isso foi o que fez a diferença nessa igreja. Desde o começo da construção dessa igreja, eu frequentava a igreja aqui, mas eu não era batizado, né? E eu sou pedreiro e trabalho na lavoura também, então a gente participou desde o começo, do alicerce, a parte de pedreiro, uma ração de ferro aí, e eu vi o carinho dos irmãos da igreja, aquela vontade de construir esse novo templo. Graças a Deus eu passei pelas águas do batismo, eu fiz pacto do segundo dízimo, e a gente vê quanto Deus é bom na vida da gente, quando a gente é fiel a Deus. Nunca mais me faltou serviço, nunca mais me faltou dinheiro na minha mão, sempre a gente teve para ajudar a igreja. Mas a gente vê hoje pessoas que lá, quando fizeram o plano, doavam X, hoje eles estão doando 3, 4 vezes a mais daquilo que eles fizeram, do plano que eles fizeram lá atrás. Meu nome é Raquel, trabalho como faxineira em algumas casas, mas a minha alegria maior é em trabalhar na casa de Deus. Moro bem pertinho da igreja e faz muitos anos que eu cuido da igreja. Quando surgiu o pacto do segundo dízimo, eu decidi participar desse pacto, né, que era direcionado à nossa construção. Meu esposo também faz parte desse pacto. E de outubro para cá, eu decidi fazer um novo pacto com Deus. Eu dou uma semana de limpeza, de faxina da igreja para a construção, que equivale a 25% além do dízimo. Eu sou muito feliz. Sou muito grata a Deus, porque Ele tem cuidado do meu lar, né? Eu e meu marido trabalhamos por conta, meu marido é cabeleireiro, né? E desde isso fez uma grande diferença na nossa vida. Deus nunca deixou faltar nada, nos tem dado saúde, nunca deixou faltar serviço, nem para Ele, nem para mim. Algumas pessoas podem até perguntar, mas como que pessoas tão simples, pessoas que não tinham um ganho tão alto, pessoas que trabalham na roça, são pessoas humildes, pessoas que têm um trabalho simples, pode chegar a esse nível, a igreja tem esse nível? Porque um dia eles colocaram no coração que a parte deles, eles iam fazer. Meu nome é José de Oliveira, eu
trabalho na lavoura desde 7 anos, mas primeiramente eu agradeço a Deus, né? Pela vida, pelo pão, pela saúde, a força que dá, né? E Ele continua me guardando, me livrando do mal. Tem abençoado o trabalho, tem abençoado o pacto que eu tenho feito com Deus. Nunca faltou nada, graças a Deus, né? Às vezes você trabalhando, mas a gente fala assim, mas eu sou muito fraquinho, né, pra gente, né? Saber que um sozinho não faz, né? Mas cada ajuda de cada um já é um tijolo a mais na igreja, né? E Deus vai abençoando e ela vai crescendo, né? Com descaso, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, vai subindo, né? Deus abençoa, né, cada um de nós, né? Deve ser sempre passado, nunca esquecido, que se nós colocarmos nas mãos de Deus, qualquer que seja a obra, e fizermos um plano com Ele, um pacto com Ele, de ser fiel, de realmente renunciar a algumas coisas, mas dizendo, olha, eu vou investir na obra, eu vou investir nisso aqui. Deus faz a parte dele e os milagres acontecem. Eu faço parte do Pacto de Amor desde os 16 anos. Eu ganhava bem pouquinho. Coisa expressiva, eu trabalhava aqui no laticínio já, com meu pai já, mas era reduzido e tal. Falei, mas não, vamos fazer parte do Pacto de Amor, porque se a gente é com Deus, Deus é com a gente, muito mais. Aí eu procuro ser fiel com Deus também, na medida que eu posso, porque muita gente fala, larga a mão disso, isso aí é bobeira, isso aí é loucura, isso aí não. Falei, não, eu vou continuar porque as promessas que a gente faz com Deus tem que ser até o final. Falei, não, eu vou até o final. Até quando não acabar de colocar última telha, acabar de pintar, acabar de fazer a última coisa, eu não vou parar de doar. E chegou um dia, eu em casa, numa quinta-feira, se eu não estiver enganado, liga meu pai para mim e falou, Caio, estava pensando, a gente vai parar no sábado. Eu falei, mas meu pai, isso é muita bênção de Deus, pensei comigo, que ele é católico, mas ele conhece a verdade. A gente fica contente, porque hoje a gente sabe que a gente trabalha numa empresa que é do Senhor, porque para no sábado. E foi pelo Espírito Santo mesmo, porque foi meu pai que falou, não foi nem ideia minha. Então a gente fica mais contente, a gente sabe que o Espírito Santo está aqui. O interessante também é que quando foi lançado esse pacto aqui, e começou a crescer aqui, a construção foi uma bênção, o negócio, até aqueles que não acreditavam muito viram o negócio crescer, a igreja subir, e essas pessoas ficaram assim, dizendo, não, nós vamos participar também, e isso influenciou outras igrejas. Por alguns anos, 15 anos, fui ancião da Igreja do Pântano. A gente estava fazendo um trabalho missionário, né, pessoas interessadas, alguns decidindo pelo batismo, mas a distância não permitia que essas pessoas fossem até lá. Traçamos um projeto e os irmãos adotaram então aqui esse bairro como um lugar da futura construção de uma nova igreja. E foi interessante porque nós não tínhamos dinheiro em caixa. Poucos nós tínhamos contribuído com outra construção. Lançamos o desafio, todos aceitaram. Vamos construir, né? E por incrível que pareça, 6 meses certinho foi inaugurada essa igreja com uma programação muito bela. Aqui na nossa igreja nós temos por volta aí de uns 150 membros ativos que contribuíram para uma obra como essa, que hoje vai chegar, por exemplo, em torno aí, concluída essa igreja, já gastamos aí 1.200.000, 1.300.000 já, mas vai realmente aproximadamente 1,5 milhão. Então a gente vê que por essa igreja, um número pequeno, pessoas humildes, pessoas com trabalho simples, mas conseguia isso é porque Deus colocou a mão e Deus abençoou. Às vezes eu sento aqui nessa igreja, começo a olhar ela e fico pensando que as pessoas, no começo, algumas pessoas falaram que era uma loucura construir uma igreja desse tamanho. E agora nós temos um segundo milagre, que temos certeza que nós vamos, pela honra e glória do nome de Deus, através do seu poder, encher essa igreja para que seja uma igreja completa, uma igreja cheia, uma igreja vibrante, como sempre foi. O irmão Toninho, a irmã Raquel,
Caio, o irmão José, são apenas representantes dessa igreja unida em amor, fidelidade e fé. A gente agradece de coração, que Deus abençoe muito por essa contribuição, por essa ajuda, por essa fidelidade a Deus, por essa fidelidade aos irmãos, realmente esse amor de um para com os outros e também de amor para as pessoas que estão lá fora, porque se nós construímos uma igreja como essa, é porque nós desejamos muito que essas pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem, também estejam aqui um dia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. Tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti.
Amém? Aleluia.